Marcos capítulo 5, por gentileza, irmãos e irmãs. Nós vimos aqui no nosso último encontro, nesse capítulo, nós aprendemos sobre a necessidade de não deixar, de não permitir as circunstâncias nos controlar, nos dominar. Não deixarmos os obstáculos falarem mais alto. Conversamos sobre isso. Não sei se você recorda, veja comigo, vai, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24b. A partir do versículo 24b, nós estamos vendo aqui sobre uma mulher sofredora, uma mulher que padecia muito, que sofria muito, mas que teve uma atitude correta. Ela não deixou que os obstáculos a derrotassem. Você vai permitir que os obstáculos ou as circunstâncias da vida te controlem, te dominem, seja o teu Deus? É uma pergunta que eu te faço nessa noite. Você vai deixar com que os obstáculos te dominem? Todos nós aqui enfrentamos obstáculos. Todos nós aqui enfrentamos dias maus. Todos nós aqui. Você vai permitir que os obstáculos te encurve, te domine? Versículo 24b diz assim, Marcos 5, 24b, grande multidão o seguia, grande multidão seguia Jesus, comprimindo Jesus, apertando Jesus. Aconteceu que certa mulher, que há 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, sofrera, na mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, gastado tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Amém até aqui? Amém até aqui, irmãos? Aqui nesses 2 versículos e meio, nós temos já os obstáculos que essa mulher vai ter que vencer, e eu já falei sobre os obstáculos, eu só vou retomar para te trazer uma outra lição. Os 3 obstáculos: primeiro, uma grande multidão apertava Jesus. Segundo obstáculo, ela era mulher. Para aquele tempo, ser mulher, isto era um obstáculo, e nós trouxemos algumas lições sobre isso. E o terceiro obstáculo, essa mulher perdia sangue diariamente. Ela perdia vigor diariamente, uma vez que sangue significa vida, ela perdia, ou seja, 3 obstáculos, uma multidão que a impedia de chegar até Jesus. O ser mulher, que também impedia que ela estivesse no meio de uma multidão. Terceiro, ela sofria muito por causa da hemorragia. E eu já trabalhei as 3 questões aqui, não quero fazê-lo de novo. Eu quero trabalhar aqui hoje, verso 27, olha só. Tendo ouvido a fama de Jesus, olhe para a sua Bíblia aí, no verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, ela falava consigo mesma, ela falava consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Veja, gente, olhe para cá, então, a lição, só uma liçãozinha hoje para você. Ela venceu os 3 obstáculos, já falei sobre isso. Multidão, ser mulher e um problema muito grave. Mas aqui, veja bem, no verso 27, nós somos informados o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus. Ela ouviu a respeito de Jesus. Só que veja, irmãos, ali tinha uma multidão que apertava Jesus. Ali tinha uma multidão que o primeiro versículo que nós lemos diz que comprimia Jesus, que apertava Jesus. Essa mulher, tendo ouvido, gente, não dá para você me provar que essa mulher conseguiu
romper a multidão. Não está falando. Eu não acredito que essa mulher, olha isso aqui, olha para cá, isso aqui é a multidão. O texto não fala que essa mulher rompeu apenas a multidão. Essa mulher fala que por meio da multidão, eu entendo assim. Venha se você atrás consegue me ver. Eu consigo entender assim, que ali está a multidão e ela com a mão dela atravessou a multidão, com a mão dela, ela atravessou e se esforçando muito, tocou. Porque na sequência do texto, fala que Jesus falou assim, quem me tocou? Quem me tocou? O texto dá a entender que ela não conseguiu apenas o ato de romper a multidão, ultrapassar a multidão fisicamente, mas sim de atravessar a multidão com o toque. A multidão, então coloca os seus olhos agora na multidão, porque talvez você seja a multidão. Presta muita atenção agora aqui, para você pegar o fio da meada, a revelação aqui da palavra. Presta muita atenção. A multidão o comprimia, a multidão o apertava, a multidão estava ali sentindo até o hálito dele, o cheiro do suor de Jesus, ou o cheiro do perfume de Jesus, ou tocando nos cabelos de Jesus. Ali estava a multidão, ali estava o povo, e talvez eu e vocês sejamos como este povo que aperta, sem contudo ouvir, sem contudo ser movido pelo ouvir. É possível que alguém aqui, ou alguns aqui, seja como a multidão que aperta, que faz a oração certa, que abre o texto certo, que levanta os olhos certo, que levanta a mão corretamente, mas que não ouve, não é guiado pelo que ouviu de Jesus, ou que ouviu Jesus. Quero que você considere simplesmente isso, queridos. Simplesmente isso. A multidão o apertava, mas essa mulher o tocou por ouvir. O toque da multidão era um toque insano. O toque da multidão era um toque irracional, desproporcional, sem entendimento, era apenas um toque por desejos carnais, humanos, filosóficos, ou sei lá o que, apenas isso. Mas essa mulher, tendo ouvido, ela disse, e aí está uma outra questão, dizer, porque primeiro você ouve, diga isso, primeiro eu ouço, diga isso outra vez, primeiro eu ouço, e depois eu falo, de acordo com o que eu ouvi. Repita isso, eu ouço, depois eu falo, de acordo com o que eu ouvi. Essa mulher está tocando pelo que ouviu, e muitas vezes nós estamos apenas com a multidão. Olha lá um pregador, olha lá mais um, olha lá mais uma muvuca, olha lá mais alguma aglomeração, olha lá, vamos aproveitar. Até ladrão gosta de aglomeração, né, gente? Para fazer arrastão, né? Até os ladrões gostam. A multidão o apertava, sem contudo tocar. Gente, nem os discípulos entenderam isso. Será que você está entendendo? Quando Jesus falou assim, para tudo. Alguém me tocou, para tudo. Porque alguém me tocou, os discípulos falaram assim, o mestre pirou. O mestre deve estar com fome, ficou sem comer o dia inteiro, ele está pirado. Ele deve estar assim meio estranho, porque alguém tocou, ele não está vendo que a multidão o aperta? Nem os discípulos entenderam. Eu quero que você entenda, essa mulher ouviu, o toque dela é a partir do ouvir, não é a partir apenas de um desejo carnal humano, não é só isso, tanto é que Jesus vai ter uma audiência particular com ela depois. Jesus vai ter uma audiência, mas isso faz parte de outra conversa nossa. Vai ter uma audiência com ela diferente mais tarde. Então que você, meu irmão, toque a partir do que você ouvir de Jesus, ou o próprio Jesus. Você pode ouvir a respeito de Jesus, que não é o melhor, mas está bom. Mas depois ouvir, essa mulher ouviu a respeito de Jesus, mas o mais importante, ela ouviu de Jesus. O mais importante, ela ouviu da boca de Jesus,
que você possa falar a partir do que você ouve. Quero que você pense na sua vida cristã. Pense agora no seu viver cristão. O que você anda fazendo, o que você anda praticando, é a partir do que você ouve, queridos? É a partir do que você recebe da boca de Deus? Ou será que você se tornou um metodistinha? Eu sou mais um metodista, ou mais um batista, mais um assembleiano, mais um presbiteriano, ou qualquer outra coisa. Será que é só isso? Será que acabou aí? A questão é se nós somos ou não somos seguidores de Jesus. A questão não é se eu sou metodista, adventista ou batista. A questão é se eu sou seguidor de Jesus na batista, na metodista. Mas em primeiro lugar é resolver se eu sou seguidor de Cristo. Se eu ouço o que ele diz, porque eu tenho a impressão que os evangélicos de hoje, o que menos fazem é ouvir o Senhor. Eu tenho a impressão que os evangélicos de hoje pouco se importam em ouvir. O que eles querem, o que? É um tempo de sociabilidade, é um momento de aplaudir, cantar e dançar. Eu tenho essa impressão, meu irmão. É preciso que nós mudemos a chavinha, porque o Senhor não deixou na terra uma denominação. Ele deixou na terra um povo. Ele deixou um povo que iria ouvi-lo. Gente, existe uma igreja hoje, uma parte da igreja de Cristo hoje, que está lá no Oriente Médio, no Iraque, para ser mais claro. Tem uma igreja lá, uma igreja povo lá, que não tem lugar para se encontrar. Sabe por quê? Porque eles matam simplesmente. Eles matam. Então eles vão fazendo discipulado boca a boca. E assim, depois que eles confiam, por exemplo assim, eu encontro o Caio aqui, eu encontro ele, aí eu começo a conversar com ele hoje, conversar amanhã, depois de amanhã, o mês que vamos conversando. Quando eu sentir firmeza nele, passam meses, quando ele demonstra que ele é de confiança, então eu falo para ele aonde é que a gente se reúne. Dizem os especialistas que tem uma igreja muito forte no Iraque, escondida, uma igreja secreta, assim, porque senão todos serão mortos, porque lá o islamismo é praticado com exigência, é obrigação do Estado. Tá, gente, o que um crente quer? O que um crente assim quer, gente? O que um crente quer assim, se não ouvir a voz de Deus? Aí depois que eu conheço bem ele, que eu andei um mês com ele, que caminhamos, que eu vi qual é o caráter dele, que eu evangelizei, que eu preguei para ele, e que ele não me dedurou. Porque primeiro eu vou pregando para ele devagar, eu me encontro com ele e vou pregando. Aí se ele não me dedurar, já começa por aí. E segundo mês, terceiro mês, quando fica claro que ele é de confiança, então eu levo ele para a reunião dos irmãos. Gente do céu, já pensou? Ah, meu Deus do céu, que isso não aconteça aqui não, viu? Porque eu acho que alguns não vão aguentar, gente. Eu acho que alguns não vão aguentar, vão falar assim, ai meu Deus, que saudade daquele tempo, que a gente ficava na rua Amélia Guerra, ou na rua Madame Pomare, ou na rua Ruth, ou na rua Marcos Figueira, ou sei lá, oh, que saudade daquele tempo, meu Deus, que a gente dançava, pulava, fazia eventos. Tem alguns aqui que vão morrer, ai meu Deus, que saudade. Do quê? Do quê? Porque a voz de Deus não parou. A voz de Deus não estancou, a voz do Senhor continua. É que nós, gente, muito pouco ligamos para a voz do Senhor. Essa mulher teve uma ação a partir de uma audição. Ela teve uma ação a partir de uma audição. Você olha para as suas atitudes, para os vossos procedimentos, tem sido resultado do que você ouve, o seu casamento, seu namoro, sua vida profissional, sua vida relacional, o seu lazer, é o resultado de ouvir o Senhor Deus? Tudo que você faz e pratica é resultado de você ouvir essa mulher, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, eu acho que se esticando toda e dizendo, se eu apenas lhe tocar as vestes, foi curada,
disse consigo mesma: eu só preciso tocá-lo. Alguém poderia tentar pará-la, né, gente? Ei, mulher, tá todo mundo tocando nele, não acontece nada, ó. Sempre tem esses caras, né? Aí, ó, não acontece, ó, tô tocando nele, ó, tô apertando, eu estou aqui há meia hora apertando ele, não acontece nada. Não, ela disse consigo mesmo: eu vou tocá-lo, e se eu tocá-lo, alguma coisa vai acontecer comigo, eu sei disso, eu vou tocá-lo. E tocou. Amém.